Olá pessoal, aí vamos nós para mais uma aula do nosso curso de Cálculo Diferencial Integral 3, falando nesta videoaula a respeito de mudança de variáveis integrais duplas e fechando com isso a parte de integrais duplas, tá? Depois da aula desta videoaula, a próxima videoaula já vai ser sobre integral tripla, tá bom? Então nós vamos, para fechar essa questão de integral dupla, nós vamos ver um método de mudança de variável que nos permite contornar situações, principalmente quando o domínio da função não for um domínio muito agradável. A gente está acostumado, quando a gente integrava lá no cálculo 1, às vezes você tem uma função do tipo, sei lá, seno de x quadrado, x dx, e aí a gente queria integrar, sei lá, coloquei de menos 1 a 1 aleatoriamente, e essa integral, às vezes a gente tinha uma tática. Fala assim, poxa, tem um x quadrado aqui, um x, aí eu chamava o x quadrado de u, derivava u com relação a x, obtinha 2x e substituía x dx por du sobre 2. E aí ficava seno de u sobre 2, e aí seno de u sobre 2 a gente conseguia integrar, porque afinal de contas nós conhecemos a primitiva do seno, né? Então era uma tática que é a chamada mudança de variável lá no cálculo 1. Aqui no nosso cálculo 3, o cálculo 1, que eu falo cálculo 2, né, seja um cálculo de uma variável. Agora nós estamos no nosso curso com duas variáveis e nós também podemos usar essa estratégia de mudança de variável. Mas aqui a mudança de variável, ela não tem só o papel de facilitar o entendimento de qual é a função que nós temos aqui, de mudar a carinha da função. Que é o papel principal que a gente usava isso lá na integral de uma variável. Bom, aqui o papel da mudança de variável ele está principalmente relacionado com o entendimento da região onde a função está definida, do domínio da função, ou seja, a gente integra uma função de duas variáveis, geralmente, claro, num domínio D, e às vezes esse domínio D é um domínio que é difícil de você manipular o x e o y. Se fosse um retângulo, tudo bem, mas se for, por exemplo, um círculo, uma região circular, pode ser que seja difícil calcular uma integral dupla. E aí, para contornar isso e a gente entender bem lá, usando o teorema de Fubini na aula anterior, a gente pode recorrer à estratégia de mudança de variável no plano. Mudar, principalmente, que nós vamos ver aqui, a mudança de variável das coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Então vamos entender essa situação bem. Geralmente essa estratégia de mudança de variável que nós vamos falar aqui, ela é aplicada quando o nosso domínio não for um retângulo, mas for, por exemplo, uma região circular, setor de um círculo, né, uma fatiazinha de pizza, um círculo, uma coroa circular, ou mesmo elipses, por exemplo, né? Pode ser que em situações como essa, a gente não consiga tratar muito bem a nossa integral dupla com as coordenadas cartesianas x e y normais, mas a gente pode tratar com as coordenadas polares. A gente, quando está no plano, geralmente usando as coordenadas x e y, a gente costuma denotar um ponto qualquer no plano por suas coordenadas x e y, indicando que aqui é a coordenada x, indicando que aqui é a coordenada y. Essas daqui são as chamadas coordenadas cartesianas, porque você está olhando para o plano cartesiano e pegando simplesmente a projeção nos eixos. A projeção no primeiro eixo dá isso aqui, no segundo dá isso aqui. Agora, a nossa estratégia agora é substituir as coordenadas cartesianas por coordenadas polares. Coordenadas polares significa trocar o x e o y por um outro par rθ. O r e o θ, na verdade, indicam o seguinte: esse mesmo ponto pode ser escrito como rθ, em que r é a distância do ponto até a origem do plano e θ é o ângulo feito deste segmento com relação ao eixo x. Tá certo? Então, dado um ponto, você faz o segmento até a origem, o tamanho dele é a coordenada r, o ângulo dele com o eixo x, que pode ser inclusive até 360 graus, mas a gente não fala em graus, a gente fala em radiano, né? Ou seja, pode ser de 0 até 2π. Esse ângulo é o que nós chamamos de θ. Então, fique atento que o r simplesmente é um número maior ou igual a zero, enquanto o θ ele é um número entre 0 e 2π.
Tá bom? Então, nós podemos trocar qualquer ponto por essa situação. Veja, se você tem x e y, você consegue achar r e θ tranquilamente. Por quê? Porque você pode aplicar, já que isso aqui é um triângulo retângulo, e você sabe que aqui, então, se você chamar... Isso aqui, na verdade, mede y, né? Esse daqui é o cateto oposto a θ. Esse daqui mede x, que é o cateto adjacente ao θ. Então, se você fizer... cateto oposto sobre hipotenusa, você sabe que isso aqui é exatamente o valor do seno. E se você fizer cateto adjacente sobre hipotenusa, você sabe que isso é exatamente o valor do cosseno. Obtendo, portanto, que o nosso y é o r seno θ e obtendo, portanto, que o x é o r cosseno θ. Isso daqui é exatamente o que nós precisamos nesta aula. Saber que, dada uma variável, um ponto com coordenadas cartesianas x e y, eu posso trocá-lo por coordenadas polares, substituído por coordenadas polares. Lembrando que o primeiro é como se fosse, ou melhor, é essa distância, que é simplesmente um valor positivo, pode ser até muito grande, mas o θ está limitado entre 0 e 2π. E como é que nós fazemos essa mudança? Lembrando exatamente dessa situação que vem desse triângulo retângulo, ou seja, aqui embaixo, o x ele corresponde a r cosseno θ, enquanto aqui em cima o y corresponde a r seno θ. Tá certo? Eu tenho mais ou menos a mesma figura aí, a gente vai mudar de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, veja que é o mesmo ponto, só escrito diferente, parametrizado diferente. Então, um ponto qualquer no plano, primeiro ele pode ter coordenadas cartesianas x, y, r2, mas a gente pode trocá-lo para coordenadas polares, trocando x por r cosseno θ e r seno θ como sendo y. Tá bom? Bom, e aí nós temos um teorema, nós temos um resultado que nos diz como é que a gente associa, então, em termos de integral, as coordenadas cartesianas às coordenadas polares. Pega f, uma função de um domínio no R2 qualquer, de modo que essa função possa ser escrita como dependente do r e do θ. A gente vai escrevê-lo em coordenadas polares. O r variando entre a e b, em que o a é um valor simplesmente positivo e o b acima do a, e o c e o d são valores que estão variando com o tamanho no máximo 2π, então a diferença entre eles está entre 0 e 2π, tá certo? Então uma função qualquer em que faça sentido a gente tratar a região através das suas coordenadas polares. Se nós fizermos isso, como é que a gente calcula a integral dupla da função nessa região D? A gente pode calcular com duas integrais simples. A gente integra de c até d fr cosseno θ, r seno θ, r. Vejam que tem um rzinho aqui. Eu troco a função por f de r cosseno θ, r seno θ. Onde tem x eu troco por r cosseno θ. Onde tem y eu troco por r seno θ. Mas tem um fatorzinho aqui que aparece. Eu troco e coloco um r aqui e substituo dx dy por dr dθ. Não pode esquecer desse r, tá bom? E aí vejam que os extremos da integral são de a até b, que é onde a até b é onde varia o r, e c até d é onde varia o θ. Tá? Então lembra, qualquer função assim a gente pode trocar por suas coordenadas polares, às vezes faz mais sentido fazer isso, e aí com isso a gente vai trocar a carinha da função, mas vai ganhar um fatorzinho r aqui. Pode ser que essa estratégia te ajude a entender melhor, trabalhar melhor com a função, porque às vezes está difícil de integrar e aí você pode tratar melhor com a função, mas isso serve principalmente para nós tratarmos com a região da função. Se for um retângulo, geralmente não precisa fazer essa mudança. Mas se for, por exemplo, um setor circular, se for uma região circular, essa mudança pode ser muito bem-vinda, como nós vamos ver agora nos exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo que nós vamos fazer é o seguinte, é para a gente calcular essa integral dupla, em que D é a região do primeiro quadrante cartesiano limitado pelas circunferências x² mais y² igual a 1 e x² mais y² igual a 4. Pessoal, antes de começar, eu só gostaria de contar para vocês, esse exercício é um pouquinho longo, claro, todos agora acho que são um pouquinho, bom, mais ou menos, mas eu vou usar uma coisa, vai chegar num certo ponto da resolução do meu exercício que eu vou precisar calcular o seno quadrado de x dx, não x, mas vai ser outra coisa. Essa integral aqui, antes de começar, eu vou calculá-la, tá bom? Como é que a gente calcula a integral de seno quadrado? Lá no cálculo 1 mesmo, veja, integral simples mesmo. Como é que a gente calcula essa integral de seno quadrado?
ou seja, acha a primitiva disso. Eu só queria fazer isso antes de começar a resolver o exercício. Primeiro, você sabe o seguinte, você sabe que o seno ao quadrado de x, ele pode ser interpretado como sendo 1 menos cosseno ao quadrado de x, né? Por que isso? Porque a relação fundamental da trigonometria nos permite fazer essa conta, tá bom? Mas acontece que o cosseno ao quadrado ele aparece em outra expressão da trigonometria que a gente usa bastante, que é o cosseno de 2x. Cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. É fórmula, né, de arco duplo. E aí, se eu isolar o cosseno de 2x aqui, eu vou ficar assim, ó. O cosseno ao quadrado de x é igual a cosseno de 2x mais seno ao quadrado de x. Eu vou trocar o cosseno quadrado de x que está nessa expressão por essa daqui. 1 menos cosseno de 2x mais seno quadrado de x. Tá bom? E aí vou desenvolver essa expressão. Olha só, eu tenho aqui seno quadrado de x como sendo do lado de lá, ó, 1 menos cosseno de 2x menos seno ao quadrado de x. Eu vou isolar o cosseno de 2x aqui e vai ficar assim, joga ele para cá. Esse seno quadrado eu vou jogar para lá, ele vai juntar com esse outro aqui, vai ficar menos 2. Tá? Então, fica atento para uma... Opa! Contrário. Eu vou isolar o seno quadrado, né? Vou isolar o seno quadrado. Vou pegar esse seno quadrado e jogar para cá. Vai ficar 2 seno quadrado de x igual a 1 menos cosseno de 2x. E vou pegar esse 2, então, que está multiplicando e vou passar ele dividindo, porque eu preciso exatamente do seno quadrado. Tá? Então, isso daqui, pessoal, que eu fiz com vocês é uma brincadeirinha lá da geometria, da trigonometria. Você usando as fórmulas de arco duplo lá da trigonometria, você chega que o seno quadrado é 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Então, integrar seno ao quadrado de x é integrar essa expressão aqui. Então, é integrar assim, ó. Olha só. Integral de seno ao quadrado de x eu posso escrever como sendo a integral disso. Veja que isso aqui é a mesma coisa que meio menos cosseno de 2x sobre 2, né? Então, isso aqui é integral de meio menos cosseno de 2x sobre 2. Tudo isso calculado em relação a x, ou seja, integral de meio, vocês sabem que é 1x sobre 2, ou só x sobre 2. E a integral do cosseno, aqui aparece o menos para fora, fica a integral do cosseno de 2x dx, que vocês sabem que é substituindo variável, como vocês preferirem, vai ficar assim, integral a derivada do seno é o cosseno, então a integral do cosseno é o seno. Então isso aqui é seno de 2x, só que ainda vai ficar dividido por 2, né, por conta desse fatorzinho que tem aqui. Se você resolver isso aqui essa integralzinha, você vai perceber que o seno de 2x sobre 2, quando você deriva, fica cosseno de 2x vezes 2, dividindo por 2, cancela e fica exatamente essa expressão, certo? Então, quando você calcula aquela integral tem primitiva, tem uma das suas primitivas dadas por x sobre 2 menos seno de 2x sobre 4. Tá ok, pessoal? E nós vamos usar isso aqui em algum momento, então quero que você deixe registrado aí no cantinho do seu caderno essa informação. E agora então nós partiremos então para a resolução do exercício, com isso vai ficar mais fácil, tá bom? Bom, vamos lá, vamos então para o cálculo dessa integral. Primeiro nós precisamos entender bem qual é a região que nós estamos tratando. Estamos no plano XY, e aí o exercício fala que a nossa região D, onde nós estamos calculando a integral, é a região do primeiro quadrante, então o primeiro quadrante é isso aqui, cartesiano, né? Limitado pelas circunferências x² mais y² igual a 1, que você sabe que é a circunferência que tem raio 1 e centro na origem, e a circunferência de raio 2, que é exatamente a circunferência x² mais y² igual a 4. Claro que isso daqui é a circunferência, elas continuam, né? Elas continuam. Essa é a circunferência x² mais y² igual a 1 e essa daqui é x² mais y² igual a 4. Raio 2, centrado na origem. Mas a nossa região é apenas a região do primeiro quadrante limitada por essas circunferências. Portanto, a nossa região é essa daqui. Tá certo? Bom, então essa é a região D. Essa daqui é a nossa região D.
Como é que eu escrevo essa região? Eu escrevo como sendo os pontos x e y que estão ali dentro? Sim, mas é muito mais fácil escrever essa região usando coordenadas polares. Porque eu penso assim, os pontos que estão aqui, eles têm um ângulo, θ, e um tamanho r. E vendo esses pontos assim, eu percebo claramente que o meu r, ele está daqui até aqui. Então, ele mede de 1 até 2. Então, o meu raio ele mede de 1 até 2, enquanto o meu ângulo θ ele vai variar daqui até aqui. Ele vai girar de 0 até 90 só. Portanto, o meu θ é um ângulo entre 0 e 90 graus, ou melhor, π sobre 2. Certo? Então, essas são as informações que nós temos. A nossa região, o nosso conjunto D, é o conjunto dos pontos R, θ, tais que R está entre 1 e 2 e θ está entre 0 e π sobre 2. Tá certo? Essa é a nossa região. E sabendo disso, agora então nós podemos partir para o cálculo da integral usando o teorema anterior, que nós não demonstramos, mas nós simplesmente vamos aplicar, que é esse teorema da mudança de variável. Olha só como é que a gente faz. Vamos lá. Integral dupla de D da função 3x mais 4y² dx dy. Como vocês podem ter percebido, segundo o teorema, eu posso aplicar a mudança de variável. Eu posso fazer o x virar r cosseno θ e eu posso fazer o y virar r seno θ. Quando eu faço isso, eu posso fazer isso virar duas integrais simples. Em relação a θ, nós acabamos de ver que o ângulo ele varia entre 0 e π sobre 2. Em relação ao r, nós vimos que o raio varia entre 1 e 2. O rzinho que aparece ali varia entre 1 e 2. No lugar do x na função, eu vou trocar por r cosseno θ. No lugar do y da função, eu vou trocar por r seno θ. E ao fazer isso, eu vou ter que colocar, além de tudo isso, um fatorzinho r e colocar dr dθ. Ok? Porque esse r mesmo, ele está na fórmula, ele está na informação que nós obtivemos no teorema. Nós podemos trocar essa integral por essa. Essa é a função, substituindo x por r cosseno θ e y por r seno θ, mas eu tenho que colocar um rzinho aqui e trocar por dr dθ. Eu troco dx dy por r dr dθ. Sempre assim. E aí vejam que a região D está clara aqui. Vejam que aqui a região D, vista desse jeito com coordenadas polares, ela é um retângulo. É um círculo, eu sei, mas vista com coordenadas polares é como se fosse um retângulo, né? Isso que é engraçado, é isso que nós fazemos. Então agora nós só precisamos calcular essa integral. Primeiro vamos desenvolver esse negócio, deixa eu ver se é melhor. A gente pode escolher se integra primeiro em θ ou se integra primeiro em r, o que é melhor. Eu acho que, bom, pelas minhas contas aqui, o melhor vai ser calcular primeiro em θ. Então vou fazer a seguinte coisa, eu vou deixar o intervalo do r para fora e vou integrar primeiro em θ. Então, de 0 a π sobre 2, eu vou considerar o r como se fosse uma constante. Vou até desenvolver melhor aqui, pessoal. O 3r vai juntar com esse e vai ficar 3r² cosseno θ, tá bom? Aqui vai ficar r² seno quadrado θ, mas vai ficar com esse r aqui também. Então, vai ficar 4r³ seno quadrado de θ. Tudo isso, dr dθ. Tá ok? Então, toda essa conta aqui. Bom, lembrando que nós estamos, então, calculando primeiro em θ e depois em r, tá certo? Primeiro em θ, depois em r. Então, considerando o 3r² como uma constante, isso aqui é constante, sai para fora da integral, né? Deixa eu ver se vai caber aqui pequenininho. 2 e tal. Vamos colocar aqui, acho que vai caber. Primeiro eu vou deixar lá quietinho, do 1 até o 2. Eu vou colocar o 3r² para fora. E vai ficar a integral de 0 até π sobre 2 do cosseno de θ, dθ. Mas o 4r³ ele vai ser constante aqui e vai ficar só o seno quadrado de θ, que já tinha cantado a bola para vocês que ia aparecer na resolução deste exercício. Tudo isso dθ, claro, nós podemos separar, e aí depois dr, tá bom? Vou precisar de espaço, então deixa eu continuar aqui em cima. Deixa eu continuar ali em cima. Isso daqui vai ser igual, vamos lá. Olhando para cá, qual que é a integral do cosseno de θ? É seno de θ, né? Então isso aqui vai ficar como? Vai ficar integral de 1 até 2. Aqui dentro vai ficar 3r² seno de θ
calculado de 0 a π sobre 2. Na parte de cá vai ficar 4r ao cubo integral de seno ao quadrado de θ dθ, que nós já calculamos mais cedo, é meio de θ, no começo eu calculei em x, né? Mas aqui é θ. Então é meio de θ menos 1/4 de seno de 2θ. Isso calculado também de π sobre 2 até 0. Vai ficar apertadinho aqui, né? Tudo isso ainda calculado depois com relação ao R. Tá bom? Então esse pedacinho vocês viram que eu fiz mais cedo exatamente para poder pular daqui para cá direto, mas nós já fizemos essa conta. Bom, e agora é continuar calculando, né, pessoal? Deixa eu terminar de apagar aqui, vamos continuar o nosso cálculo aí. Quando a gente continua, porque agora virou só cálculo de integral, que você conhece lá do cálculo, da primeira vez que você viu o cálculo de integral simples. Seno de π sobre 2 é o seno de 90, e o seno de 90 é 1, seno de 0 é 0, então isso aqui vai ficar somente 1. Então vai ficar 3r² aqui, vezes 1, que é 3r². Aqui vai ficar seno, primeiro, aqui vai ficar meio de π sobre 2, então vai ficar 4r ao cubo, deixa eu colocar o resultado aqui que é melhor. π sobre 4, né, porque o θ vai ser substituído por π sobre 2, menos 1/4 seno de 2π sobre 2, ou seja, seno de π é 0, isso some. Agora 0, menos meio vezes 0 é 0, menos 1/4 seno de 0 também é 0, então some, a segunda parte não interessa pra gente, acaba ficando somente π sobre 4, tudo isso integrado em relação a R. Bom, esse 4 vai cancelar com esse, olha o que vai acontecer, vai ficar a integral de 1 até 2 de 3r ao quadrado mais πr ao cubo, tudo isso integrado com relação a r. Agora ficou mais fácil, né? Porque agora ficou a integral de um polinômio em r, integral simples. Bom, vamos lá. Então esse 3 é constante, eu ponho para fora, fica a integral de r ao quadrado de 1 até 2 com relação a r. Esse π é constante, eu posso pôr para fora, vai ficar a integral de r ao cubo dr, só que calculado de 1 até 2, né? E aí vamos continuar aqui, integral de r ao quadrado é r ao cubo, então fica r ao cubo, aliás, r ao cubo não, r ao cubo sobre 3, né? R ao cubo sobre 3, calculado de 2, de 1 até 2. Aqui na parte de cá vai ficar π vezes r² sobre 4 calculado de 1 até 2. Vou continuar lá em cima, meu espaço continua limitado aqui, né? Bom, então, como é que fica isso aqui? Como é que fica este finalzinho aqui? É só substituir, né, pessoal? Aqui fica como? Fica 3 vezes, trocando r por 2, 2 ao cubo 8 sobre 3, e aqui fica substituindo por 1 terço, só que tem que colocar com o menos. A parte de cá fica π, trocando r por 2, 16 sobre 4, que é 4. Trocando o r por 1 fica 1/4, subtraindo 1/4 aqui. E agora, pessoal, ficou só conta. 8 terços menos 1 terço, vocês sabem que vai dar 7 terços, vai cancelar o 3 aqui, vai dar 7. Na parte de cá, você vai fazer essa conta, 4 menos 1/4 vai dar 15/4, então vai ficar 15π sobre 4. E essa é a resposta. Essa aqui é a resposta. Aquela integral nossa do começo é 7 mais 15π sobre 4. Portanto, só para a gente colocar a resposta final e deixar registrado, aquela nossa integral dupla, que era da função 3x mais 4y² dx dy, naquela região D que era a região, que era 1/4 de uma coroa circular, né? Uma região entre dois círculos, nós acabamos fazendo isso aqui virar exatamente o valor 7 mais 15π sobre 4, por mais feio que isso seja, esse é o valor da integral dupla que nós obtivemos. Tá ok, pessoal? Então, com isso, nós calculamos essa integral com o auxílio fundamental das coordenadas polares. Sem as coordenadas polares, eu acredito que estaríamos em maus lençóis, seria muito complicado tratar sem as coordenadas polares nesse caso. Portanto, você percebe que essa mudança de variável é bastante importante para a gente agilizar as contas, por mais que as contas continuaram longas, né? Por mais que as contas não foram muito agradáveis, não.
né? Vamos para um segundo exemplo, um exemplo número 2. Vamos calcular o volume do sólido determinado pelo plano z igual a 0 e pelo paraboloide z igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. Veja só, volume de um sólido determinado pelo plano z igual a 0, plano z igual a 0 é o plano xy. O paraboloide está para cima, tem um pedacinho para cima. O que a gente quer é o volume que está para cima do plano xy e dentro do paraboloide, né? Então, note que neste caso, o que nós queremos calcular, por mais que não está escrito explicitamente no exemplo 2, o que nós queremos calcular é a integral dupla desta função aqui, só que em qual região? A gente quer calcular a integral dupla dessa região. Nós queremos calcular a integral dupla desta região acima do plano XY, tá ok? Então essa daqui é a nossa região, e aí alguém vai falar assim, poxa, mas como é que eu vou entender essa região, como é que eu vou entender qual é a limitação do meu domínio? Bom, o seu domínio, ele tem que satisfazer qual propriedade? Ele tem que fazer com que o z seja maior ou igual a 0. O que a gente quer tem que ser acima do z. Então, primeira coisa, o nosso z da função tem que ser maior ou igual a 0. Acontece que o nosso z é 1 menos x quadrado menos y quadrado. Eu quero que isso seja maior ou igual a 0. Joga o x quadrado e o y quadrado para lá, vai ficar assim, x quadrado mais y quadrado, eles vão enxergar o sinal de menor ou igual a 1. Então, isso daqui é um círculo. Isto aqui é um círculo de raio 1. Portanto, tudo que nós estamos querendo é esta região aqui. Certo? Isso daqui é o nosso conjunto, basicamente o nosso conjunto domínio. Esse basicamente é o nosso conjunto de domínio. Essa é a limitação que nós temos. Nós queremos a região dentro deste círculo. E como é um círculo, é muito mais interessante que a gente considere, então, não trabalhar com x e y e coisas do tipo, mas trabalhar com as coordenadas polares. Então, nós podemos pensar em fazer a mudança de coordenadas polares, considerando, então, que o nosso x é o r cosseno θ e o nosso y é determinado r seno θ. Tá certo? Bom, então essa é a nossa região. Que região é essa? Como é que eu entendo isso aqui em coordenadas polares? Vejam, quando é círculo ainda é bem mais simples, né? Porque a gente pode perceber o seguinte, todo ponto nessa região tem r variando entre 0 e o raio, ou seja, entre 0 e 1. Portanto, o nosso r está variando entre 0 e 1. Enquanto o ângulo θ, ele está variando tudo isso aqui. O nosso ângulo θ está variando exatamente entre 0 e 2π. Ok? Nosso ângulo θ está variando completamente nessa região. Enquanto o raio varia de 0 até 1, θ varia em toda a região. Quando é círculo é bem simplesinho assim, né? O r varia entre 0 e o raio do círculo e o ângulo varia completamente. Se fosse um quarto só do círculo, variaria de 0 a π sobre 2. Se fosse só o terceiro quadrante, eu variaria o θ de π a 3π sobre 2, enfim, né? Sempre eu preciso entender qual é a variação do ângulo e qual é a variação do raio. O raio está aqui, ângulo a gente sempre verifica aqui, tá bom? Então essa é a região que nós temos como basicamente o domínio da nossa função, tá bom? E aí vamos lá. Vamos fazer a nossa conta. Lembrando que a nossa função é o que nós vamos fazer, o que está perguntando aí é o volume do sólido. Só que o volume do sólido nós sabemos que pode ser calculado pela integral dupla da função no seu domínio. E a função que nós temos aí é exatamente a função z igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. O domínio é exatamente essa região que nós podemos parametrizar assim. Portanto, a gente pode entender isso aqui, vejam só, lembrando que a nossa função, então, ó, só para esclarecer, é 1 menos x quadrado menos y quadrado. Eu vou trocar isso aqui pelas coordenadas polares. O meu r vai variar de 0 até 1, o meu θ vai variar de 0 a 2π. A função, no lugar do r, eu troco por r cosseno θ, no lugar do x eu troco por r cosseno θ, no lugar de y eu troco por r seno θ. Então vai ficar assim, 1 menos, no lugar do x, r cosseno. No lugar do y, r seno. Tudo isso dr
ou melhor, dθ dr, já que eu coloquei o θ primeiro, a variação do ângulo aqui primeiro. É isso que nós precisamos fazer? Não, precisamos colocar um r aqui também. Não se esqueça de colocar isso. Eu troco o dx dy por r, dr dθ. E tanto faz se é dθ ou dr, depende de cada problema. Mas eu preciso trocar e colocar o r ali. Ok? Quero que vocês verifiquem uma coisa. Observe o seguinte. Aqui vai dar cosseno quadrado e aqui seno quadrado. Se você olhar perfeitamente aqui com calma, coloca o menos r ao quadrado aqui em evidência. Você vai perceber que vai ficar cosseno quadrado mais seno quadrado, que vai dar 1. Então, tudo isso aqui você vai poder trocar por 1 menos r quadrado. Dá uma olhadinha aí na sua trigonometria, tá bom? Isso aqui ainda multiplicado por r. Então, vamos continuar a conta aqui em cima. Essa nossa integral aí, que foi já trocada usando as coordenadas polares, ela fica como sendo o r de 0 até 1, o ângulo de 0 a 2π, 1 menos r quadrado vezes r. Já vou aplicar a distributiva aqui, vai ficar r menos r ao cubo dθ dr. Como vocês podem ver, bom, o que eu posso fazer primeiro? Posso fazer o dθ primeiro, tanto faz, posso fazer o dr primeiro, tanto faz. O r menos r ao cubo é constante com relação a θ, então ele sai e fica assim, de 0 até 1, r menos r ao cubo, fica só a integral de 0 até 2π dθ, que é exatamente o comprimento desse intervalo, né? Porque isso aqui acaba saindo θ dessa integral, então 2π menos θ acaba sendo 2π, então isso aqui fica como sendo de 0 até 1, 2π r menos r ao cubo dr, tá certo? Cálculo de integral, coisa que você já sabe fazer de cálculos anteriores, não é mesmo? Então agora, pessoal, vejam que o 2π é constante, ele pode sair para fora, me permitam a redundância, e vamos calcular a integral de r menos r ao cubo. Claro, integral de r é r quadrado sobre 2, integral de r ao cubo r a quarta sobre 4, tudo isso está calculado de 0 até 1. Se você substituir o r por 1, fica meio aqui menos 1/4. Substituindo por 0 vai zerar todo mundo, então vai ficar só isso aqui. Meio menos 1/4 é 1/4, então isso aqui dá 2π vezes 1/4. Cancelando 2 com 4, você chega no valor π sobre 2. Portanto, a integral dupla de f de xy, essa que foi pedida aqui, o volume do nosso sólido, é exatamente π sobre 2. Tá certo? Então, como é que a gente calcula o volume do sólido? Abaixo de uma função, com a integral dupla da função. Só que a integral dupla dessa função estava dada numa região circular, e como a região é circular, o interessante é que a gente use mudança de variável para interpretar essa região como por coordenadas polares, que foi o que nós fizemos, e aí a coisa brilhantemente foi saindo. Né, pessoal? Então, espero que esteja ficando claro para você o uso desse conceito. O que não pode esquecer, quando eu fizer a mudança para coordenadas polares, eu troco x por r cosseno θ, troco y por r seno θ e troco dx dy por dr dθ. Então, ó, só lembrando, o x você troca por r cosseno θ, o y por r seno θ, onde tiver x você troca por isso, onde tiver y você troca por isso, e o dx dθ você troca por r dr dθ, só que tem que ficar atento ao intervalo. Lembra que quem está variando é o r. O meu r está variando de onde até onde? O meu θ está variando de onde até onde no intervalo de 0 a 2π? Sempre assim, não é? Bom, e para fechar essa aula, eu vou fazer mais um exemplo, que é o exemplo 3, que você vai achar muito estranho. Calcule a integral de menos infinito até infinito da função e menos x quadrado. Você vai olhar para cá e falar assim, poxa vida, não é integral simples isso? Não é integral imprópria que a gente estudou em outro cálculo atrás? Sim, é uma integral imprópria. Aliás, essa integral é muito útil porque ela está associada na probabilidade com alguma coisa importante, né? Isso aqui está associado com alguma coisa importante lá no estudo de probabilidades, que é a distribuição normal. Isso aqui, quando você tem o gráfico do sino lá nas probabilidades, isso aqui te dá o comportamento da área abaixo desse gráfico, te ajuda a entender bem essas coisas, né? Essa função aqui de dentro é exatamente aquela que a gente usa como função de distribuição de probabilidade da distribuição normal.
Então, calcular essa integral é bastante importante, só que calcular essa integral não é fácil fazer quando a gente só sabe integral simples, porque ela não tem primitiva óbvia aqui pra gente. Então, não é fácil calcular isso aqui no cálculo 1, mas nós vamos ver como é que os recursos que nós temos aqui neste cálculo, ou seja, com duas variáveis, isso nos permite calcular este valor. Claro que essa conta vai ser um pouquinho mais trabalhosa, mas é muito legal esse exemplo, um exemplo extra que eu estou fazendo para vocês que eu acho que vale muito a pena ser feito. Então, primeiro é o seguinte, nós queremos calcular a integral de menos infinito até infinito de e menos x quadrado. Eu vou considerar, pega t, um número real, positivo, não nulo, qualquer. Defina, vou chamar de i de integral em t, como sendo a integral dessa função e menos x quadrado dx do intervalo de menos t a t. De menos t a t, então eu estou na reta real de menos t a t. É claro que esse t eu posso fazer ele até o infinito. E se eu fizer ele até o infinito, se eu fizer o t tender ao infinito, então observe que a integral que nós queremos, vou só colocar isso, mas eu vou apagar, tá, pessoal? A integral que nós queremos é exatamente o limite quando t vai até infinito ou mais infinito desse i de t aí, dessa integral aqui. Quando eu fizer o t tendendo a infinito, esse limite, o valor que der isso aqui, é exatamente o valor da integral que nós queremos. Então, nós vamos entender isso aqui e depois aplicar o limite no final, tá bom? Para calcular o valor da integral. Então, vamos trabalhar e vamos em busca do valor desta integral simples, que você também não deve estar entendendo até agora o que ela tem a ver com o nosso curso. Bom, eu posso pensar o seguinte, vou fazer uma gambiarra. Se eu fizer o quadrado dessa expressão, eu estou fazendo a integral de menos t a t do e menos x quadrado dx, tudo isso ao quadrado, né? Tudo isso ao quadrado. Tudo isso ao quadrado significa escrever a integral de menos t a t de e menos x quadrado dx duas vezes. Ok? Opa, e menos x quadrado dx duas vezes. Só que, claro, eu posso aqui, por exemplo, em vez de chamar de x, chamar de y. Só para a gente poder fazer isso aqui virar ter alguma interpretação com duas variáveis. É claro que eu posso trocar o x por y aqui, eu faço uma mudança de variável na integral simples. Quando eu fizer o x, chamar o x de y, quando eu derivar o y em relação a x, isso vai dar 1, então eu posso simplesmente trocar o dx por dy. Então isso aqui vai ficar assim, integral de menos t a t de e elevado a menos x quadrado dx, integral de menos t a t vezes, né? E menos y quadrado dy. E eu posso juntar esses dois numa integral só da seguinte forma. Eu pego tudo isso aqui, que é como... Isso aqui vai dar um número. Se isso aqui existir, isso aqui dá um número. E eu jogo para dentro daquela integral como se fosse uma constante. Então vai ficar assim, menos t a t, e menos x quadrado, e menos y quadrado. O dx vem para cá, eu vou juntar com esse dy aqui. E vejo que agora virou uma integral dupla. Nossa, Era uma integral simples, quando eu elevei ao quadrado virou uma integral dupla. Muito legal, né? Porque, olha, essa integral dupla, como isso aqui é um produto de duas exponenciais, isso aqui acaba virando e elevado a menos x quadrado mais y quadrado. Então eu estou fazendo uma integral dupla desse negócio. É isso que nós vamos fazer. Então, lembra disso. Chama isso aqui de i de t, mas o que nós temos é que o i de t ao quadrado, vou deixar aqui registrado aqui em cima, o i de t ao quadrado é exatamente essa integral dupla de menos t a t, de menos t a t, de e elevado a menos x quadrado mais y quadrado dx dy. Olha que espetáculo! E como isso é uma integral dupla, eu posso usar os recursos que eu tenho para integral dupla. Em particular, eu posso pensar em usar mudança de variável. Por quê? A região é um retângulo, professor. Por que você vai trocar variável se a minha região está variando
na verdade até um quadrado, a minha região está indo de menos t a t e de menos t a t. Por que você vai substituir se a minha região é um retângulo? Porque por mais que a minha região é bonitinha, essa função é feia. E mudança de variável também pode ajudar na função. E é o que nós vamos ver aqui agora. Então agora virou o cálculo dessa integral dupla aqui. Que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mudança de variável. Eu vou fazer a mudança de variável para coordenadas polares. O meu x vai ser o r cosseno θ e o meu y vai ser o r seno θ. E aí você vai falar assim, ah, muito bom, só que o r e o θ vão variar de onde até onde? É isso que nós podemos pensar, e aí com razão que nós vamos pensar em algum problema. Bom, como é que eu vou fazer? Eu estou num retângulo, ou melhor, estou num quadrado de menos t a t. De menos t a t. Para entender isso aqui em função de r e θ vai dar um problema. Bom, então como eu sei que isso vai dar um problema, na verdade eu vou fazer um passo um pouquinho diferente. Ao invés de calcular, vou fazer um desenho aqui. Ao invés de calcular, deixa eu pensar. Nós estamos aqui no plano cartesiano, x por y, e nós aqui estamos menos t até t menos t até t. Isso aqui é a região onde nós estamos integrando neste momento. Essa daqui é a região em que nós estamos integrando. Bom, ao invés de integrar nessa região, eu vou fazer uma gambiarra aqui e vou integrar num círculo, porque num círculo é mais fácil de usar coordenadas polares. O círculo que tangencia pelo lado de dentro esse quadrado. Como é que eu enxergo ele? Este círculo que tangencia do lado de dentro o quadrado, você pode perceber claramente que ele tem raio T. Então, você observa que aqui, se eu fosse parametrizar com coordenadas polares, eu parametrizaria o θ de 0 a 2π e o r de 0 até t. Bom, tudo bem. Então, isso daqui eu vou chamar de região A, tá bom? A. Só que eu vou pensar também no círculo que tangencia o quadrado do lado de fora. Desculpa, o desenho aí não vai ficar bom, né? Não vai ficar bom o desenho, mas existe um círculo que tangencia o quadrado nos seus vértices. Este círculo, pessoal, ele tem raio dado aqui, ó. E este raio aqui, eu vou deixar vocês fazerem a conta para perceber certinho, mas ele é a diagonal de um quadrado de lado t, ou seja, isso daqui é t raiz de 2. Verifica aí você com seus argumentos de geometria plana. Aqui é t, faz Pitágoras, você descobre que aqui é t raiz de 2. Então você pode observar, eu vou chamar de B a região dentro desta circunferência vermelha. Então estou chamando de A a região dentro do círculo azul e B essa região aqui dentro da circunferência vermelha. Vejam que o quadrado que nós queremos, ele está dentro dessa região. Eu vou fazer duas contas. Eu vou fazer aquela integral, vou chamar de IA. A integral não de menos t até t, de menos t, não no retângulo, mas vou fazer na região A, ou seja, neste círculo azul, a integral que nós queremos. Ok? E vou fazer na região vermelha, dentro da região vermelha, o mesmo cálculo de integral. Integral em b de e elevado a menos x quadrado mais y quadrado dx dy, ok? Bom, a nossa função ela é positiva, não é? A nossa função é uma exponencial, então isso aqui sempre é positivo. Então, gostaria que você observasse o seguinte. A integral em t, ela é menor do que a integral em b, mas ela é maior do que a integral em a. Sim ou não? Sim, né, pessoal? Porque a função, quando ela é positiva, o tamanho e a mesma função, né, domínio maior acaba implicando no valor da integral sendo menor. A integral aqui é maior do que no retângulo, que é maior no azul. Tá? Então guarda essas informações aqui. A integral em t, que é a que nós queremos calcular, na verdade nós queremos o quadrado, né? Então vou ter deixa eu ver se é isso mesmo, vou pensar no quadrado, é melhor, né? Não vou pensar no quadrado. Isso aqui é it quadrado, desculpa a falha aí. It quadrado é essa integral, certo? Agora, eu vou pensar no IA, que é a integral em A, vou pensar em IB, que é a integral em B. Vejam, it quadrado é isso aqui,
é a integral dupla no retângulo. Mas isso é menor do que a integral dupla no círculo B, isso é maior do que a integral dupla no círculo A, certo? Então está escrito certinho aqui, aqui tem um quadrado, eu estava esquecendo, porque é o quadrado que dá essa integral aqui. Vamos calcular IA e vamos calcular IB, tá bom? Vamos lá, então guarda essa informação aqui que eu acabei de falar para vocês. Vamos calcular IA e IB. Eu apaguei o desenho, nem precisava, melhor não ter apagado, mas vamos fazer a mudança de coordenadas. Vamos fazer o x ser r cosseno θ e o y ser r seno θ. Só que você observa o seguinte, onde é que varia o r? O r varia de 0 até o raio do círculo A, que é t. E o θ varia de 0 a 2π, porque nós vimos que era um círculo, ele vai rodar inteirinho. Ao fazer isso, o que vai acontecer? Vai ficar integral de 0 a t, de 0 a 2π, melhor colocar ao contrário. De 0 a 2π, o primeiro ângulo, depois o raio, de 0 a t, e elevado a menos x² eu troco por r² cosseno quadrado θ, mais r² seno quadrado θ. Eu tenho que trocar o dx dy por r dr dθ, tá bom? Pessoal, coloca o r² em evidência aqui, vai sobrar cosseno quadrado mais seno quadrado. Cosseno quadrado mais seno quadrado é 1, então isso aqui vai ficar só e elevado a menos r². Então vai ficar assim, 0 a 2π, 0 a t, e elevado a menos r² r dr dθ. Opa, agora eu sei resolver com tranquilidade. Por quê? Porque eu vou fazer mudança de variável para resolver esta integral simples aqui. Eu vou trocar o meu r², vou chamar ele de u. Então, du é 2r dr, portanto, eu vou trocar onde tem r dr por du sobre 2. Então, vai ficar assim, ó. Olha só. Vamos voltar aqui. Vai ficar assim, essa integral que nós estamos calculando vai ficar assim. Integral de 0 a 2π da integral de 0, no lugar do r eu coloco 0, no lugar aqui no segundo extremo eu vou trocar o t por t², porque nós estamos fazendo mudança de variável e aí os extremos têm que entrar nessa história também, e elevado a menos u, troquei o r dr por du sobre 2. Tudo isso aqui ainda dθ. Ok, pessoal? Bom, aí ficou tranquilo porque é a integral da exponencial, não é? Aí ficou a integral da exponencial, só que calculado de t² até de 0 até t². Bom, integral de e elevado a menos u, você sabe que é menos e elevado a menos u, porque quando você deriva isso aqui, acaba dando e elevado a menos u, né? Então, vou trocar isso aqui por menos e elevado a menos u. Vai ficar assim, integral de 0 a 2π de menos e elevado a menos u, só que isso aqui está calculado de t² até 0, e agora dθ. Então, vamos acabar a conta aqui. Vamos lá. Vamos acabar a nossa conta, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, primeiro, vamos substituir por t². Vai ficar integral de 0 a 2π de quê? De menos e elevado a menos t². E trocando por 0 vai dar 1. Então, menos 1 vai dar mais 1. Tudo isso dθ. Observem que isso está dependendo do t. O t era uma constante. Isso tudo virou uma constante. Isso aqui sai para fora. E aí, de 0 a 2π acaba dando 2π a constante. Isso aqui vai resultar em 2π 1 menos e elevado a menos t². Tá claro, pessoal? Eu acho que é 2π mesmo, tá certo? Acho que sim. Eu pensei que fosse π. Eu tinha escrito nas minhas notas que era π, porque eu não lembro. Não sei se tive algum problema na conta. Eu esqueci um 2. Tinha um 2 aqui, né, pessoal? Tinha um 2... tinha um 2 aqui, ó. Aqui. Eu tinha esquecido desse 2. Me perdoem a falha aí. Tinha esquecido desse 2. Então, esse 2 acaba cancelando com esse aqui e fica π vezes aquele monstrinho ali.
Tá bom? Desculpa o erro aqui, faltou só um 2, você deve ter entendido bem o que eu fiz. Moral da história. Moral da história. Aquela integral no círculo de dentro, no círculo A, da função e menos x² mais y² dx dy, deu exatamente π vezes 1 menos e elevado a menos c², depende de t. Lembra que t tá fixadinho, bonitinho. Bom, da mesma forma como eu fiz isso, você pode, usando o r variando de 0 até t raiz de 2, calcular a integral em b. Lembra do círculo de fora? Quando você faz e menos x² mais y² dx dy, naquele círculo de fora, que é o b, você vai chegar à mesma conclusão, só um pouquinho diferente, né? Porque vai chegar, me permitam já colocar aqui, o que vai mudar? Vai ficar 1 menos e elevado a menos 2t². O que vai dar diferença é só esse 2. Por que isso vai dar diferente? Porque o teu r, no primeiro caso, nosso r variava de 0 a t. Agora ele vai variar de 0 até t raiz de 2. Afinal de contas, esse é o raio da circunferência azul que nós tínhamos posto, vermelha que nós tínhamos posto lá de fora, o b. Certo? Então nós temos esses dois valores. Bom, vamos voltar para o final do nosso problema. O que nós tínhamos comentado agora há pouco mesmo? Que a integral em A é menor ou igual à integral t ao quadrado, que é menor ou igual à integral em B. Foi isso que eu tinha comentado com vocês. Acontece que a integral em A, nós fizemos a conta e ela deu π 1 menos e elevado a menos t². Integral em t é exatamente o valor que nós queremos descobrir. Integral em B deu a mesma coisa, deu π 1 menos e elevado a menos 2t². Ok? Pronto. Pronto. Basicamente aqui está a informação mais importante, lembrando que o t foi fixado como um número real positivo não nulo, foi fixado. O que nós vamos fazer agora? Lembra que nós queremos trocar o t por infinito? Nós queremos a integral imprópria, não é a integral definida de menos t até t, mas é até o infinito. Então aqui eu vou fazer o t correr até o infinito. Quando eu fizer o t correr até o infinito, aqui vai dar menos infinito. Exponencial no menos infinito é 0. E 1 menos 0 acaba dando 1. Tudo isso aqui vai dar 1 vezes π, que é π. Isso aqui, integral de t², é exatamente a integral que nós queremos. É a integral que nós queremos, menos infinito até infinito, e elevado a menos x² dx, só que ela está ao quadrado. Quando eu trocar o t por infinito, acaba ficando o quadrado disso. E aqui, o t indo até o infinito, isso aqui vai a menos infinito, isso aqui vai a 0, o menos 0 é 1 vezes π, é π. Portanto, qual é a conclusão que nós temos? Que a integral que nós queremos ao quadrado está entre π e π. Moral da história, isso aqui, como está entre π e π, é porque isso também é π. Moral da história, a integral de menos infinito até infinito de e elevado a menos x² dx, por conta disso aqui, ao quadrado, é igual a π. Ah, mas eu não quero ao quadrado. Isso, então agora a gente tira o quadrado daqui e nós chegamos à conclusão, portanto, que isso aqui é igual a raiz de π. O quadrado que estava aqui eu tirei a raiz. Portanto, essa integral é igual a raiz de π. Certo? Então, vejam, poxa, que trabalheira, professor, que isso eu nunca ia pensar na minha vida, em pensar no retângulo, construir um círculo dentro do círculo fora. Não, esse exercício ele é mais complicadinho, mas eu quis mostrar para vocês essa integral é extremamente relevante para situações práticas, como, por exemplo, a distribuição normal de probabilidade. E nós precisamos saber calcular isso aqui, porque a área abaixo do gráfico, a gente, né, tende a pensar nisso aqui na distribuição de probabilidade. Então, saber calcular essa integral é uma coisa muito legal, muito importante, e nós conseguimos calcular, nós não conseguimos calcular apenas com integral simples, mas quando a gente pensa na integral dupla, a gente consegue, mesmo que após uma trabalheira, usando as mudanças de variáveis para coordenadas polares, chegar que essa integral é raiz de π. Π. Como é que o π aparece nessa integral? Pois é, né? Porque nós percebemos que nós precisamos encaixar aquele quadrado da definição de menos t até t dentro de dois círculos, e o círculo tem a ver com o π.
Surpreendente e bonito, não é? Bom, e então, pessoal, agora eu fiz 3 exemplos com vocês. O primeiro basicamente era um cálculo direto da integral, mas mudando as variáveis. O segundo era para interpretar enquanto volume. E o terceiro foi uma aplicação improvável no primeiro momento, né? Que é calcular integral simples usando integral dupla. A gente faz o contrário, né? Calcula integral dupla usando integral simples. Aqui foi o contrário. Eu vou deixar 2 exercícios, pessoal, que não são rápidos de fazer, são um tantinho trabalhosos. Vale a pena vocês tentarem fazer esses exercícios. Eu só queria chamar a atenção para você o seguinte. Olha o exercício 1. Determine o volume do sólido que está abaixo do paraboloide z igual a x². Então, você tem um paraboloide x² mais y². Abaixo dele, acima do plano XY, ou seja, você quer o volume abaixo de alguma coisa acima do plano XY, mas você vai restringir a região, vai restringir o domínio. Qual é o domínio? O domínio é o conjunto dos pontos XY que satisfaz essa condição aqui, x² mais y² igual a 2x. Se você fizer isso aqui, joga o 2x para o lado esquerdo, você vai perceber que isso aqui é uma circunferência, é uma equação de circunferência. Que circunferência? É a circunferência centrada no ponto 1, 0 e raio 1. Certo? Então, você está dentro dessa circunferência, você pensa no cilindro, então, a partir dessa circunferência, e dentro desse cilindro você vai ter uma região que está acima do plano XY e abaixo do gráfico do paraboloide. Essa região completamente difícil da gente imaginar até, né? A gente talvez até consegue enxergar mais ou menos o que está acontecendo, mas que a gente está querendo calcular o volume. Como é que a gente faz isso? Bom, a sua função, obviamente, é essa, você vai calcular o volume dessa função. E quem é o seu domínio? O seu domínio é dado por essa expressão. Então, essa é a função que você vai usar, x² mais y². Vejam que o domínio é bonitinho, é um círculo. A função, né? x² mais y². Se você fizer mudança de variável, você vai lidar com isso aqui tranquilamente, trocando x por r cosseno θ e y por r seno θ. Ok? A sua região é um círculo, então não vai ser difícil de você perceber qual é a variação do seu R, qual é a variação aí do seu θ, não vai ser complicadinho de você fazer isso não, tá bom? Bom, e o exercício 2 também, você vai calcular a integral dupla de uma função que, olha, tem x² mais y² dentro da raiz. Poxa, isso aqui é difícil demais de calcular, né? Porque não dá para separar a soma aqui na raiz, né? Então, se você tentar fazer isso aqui no braço, você vai ter um problemão. Mas você sabe que x² mais y² pode ser transformado em 1 se você chamar o x de cosseno e y de seno. Ou seja, faz exatamente o uso de coordenadas polares, transforma o x em r cosseno θ, o y em r seno θ, e isso aqui vai sair um r bonitinho daqui. Só que a sua região é um triângulo, então você vai pagar um preço. Quer dizer, a região era tão bonitinha, dava para usar, né? Só em x e em y, mas a função feia vai fazer você usar a mudança de variável, e aí como é que você contorna a região? Aí precisa entender como é que essa região triangular pode ser escrita em função do r e do θ. Tá bom? Não é tão complicado assim. O complicado vai ser no desenvolvimento da conta, porque você vai perceber que o θ vai variar bonitinho, mas o R vai variar em função de um cosseno, e aí dá um pouquinho mais de trabalho. Claro que é um desafio, vale a pena você tentar fazer, e não conseguindo, entre em contato, tá bom? Pessoal, então com isso nós encerramos esta aula de cálculo, inclusive com essa parte nós encerramos o nosso estudo a respeito de integral dupla. Então foram 3 grandes aulas sobre integral dupla, a primeira a respeito da definição de integral, a segunda a aplicação do teorema de Fubini, a terceira mudança de variável. Com isso tudo, agora espero que você tenha bastante condições de calcular integrais duplas por aí, tá bom? Na próxima aula nós voltamos com integral tripla para fechar o conteúdo do nosso curso. Então, até a próxima aula, bons estudos, pessoal!